Boa noite, eu sou Priscila Genaro e estou aqui mais uma vez para falar um pouquinho da dança do ventre. Uma conversa tranquila, uma conversa gostosa sobre essa dança que todos nós gostamos muito. A dança do ventre, ela tem uma história gigantesca, ela é uma dança milenar, então ela tem muita coisa para ser estudada, ela tem muita dança agregada, ela tem muita história que faz parte da história de todo um povo e até mesmo a gente pode colocar junto a história do mundo, porque essa dança, para onde ela foi sendo levada, ela foi agregando novos aspectos. Então a gente pode até chamar, desculpem, né, as pessoas são mais tradicionais, que de uma dança mundial mesmo, porque por onde ela passou, né, ela foi juntando um pouquinho da sua história, um pouquinho do que é a dança do ventre. E hoje, né, vou contar mais um pedacinho da história dessa dança maravilhosa. Eu vou falar da história da uma bailarina. Eu vou começar por essa, vou falar de várias bailarinas, vou começar por essa que eu gosto muito, que é Tarreia Carioca. Tarreia Carioca, ela é egípcia, né? E eu acredito que ela e algumas outras, que vamos falar de todas elas, deram o pontapé inicial para a dança do ventre que nós conhecemos hoje. Elas deram início para essa formatação, que, como eu já falei nas outras lives, né, a dança ela foi feita, passou por vários processos e ela foi formatada de formas diferentes durante esses processos. Mas essa formatação que nós conhecemos hoje, ela iniciou lá no século passado, em aproximadamente 1920. Ela recebeu esse formato que nós conhecemos, que é o formato, né, de dança de espetáculo. Dança de entretenimento, dança de espetáculo, mas de uma forma mais... Se eu falar polida, parece que antes ela não era tão bonita. Na verdade, ela era tão bonita quanto, ela só tinha um outro perfil. Mas ela foi lapidada, digamos assim, nesse período, para ficar mais palatável aos olhos ocidental, né? E Tarreia Carioca faz parte dessa história. Ela nasceu na cidade de... fiz uma colinha aqui, né? Na cidade, não era do Cairo, uma cidade fora, né, do Cairo, uma cidade que chama Ismália, que também pertence ao Egito. E os pais, a família dela, não a incentivaram a fazer, a dançar. Aliás, é muito comum nas histórias das bailarinas não terem o incentivo da família. Porque até hoje, se vocês assistirem vários documentários que a gente encontra no YouTube, conta a história de que bailarina ela é mal vista mesmo. Ela não é vista como uma mulher idônea, por assim dizer. Então, as bailarinas, elas não são bem vistas. Então, as famílias, geralmente, não incentivavam que suas filhas, né, que as moças, se tornassem bailarinas, com raras exceções. Né, exceções de famílias que já eram famílias de artistas. Mas, no comum, né, elas não eram incentivadas a virarem bailarinas. Mas se a gente for pensar mesmo, nos dias de hoje, isso também acontece. Né? É muito comum o pai e a mãe acham fofinho, lindinho, põe a filhinha no balé, ela faz os 9 anos de balé, e aí depois pergunta para ela, e aí, que profissão você vai ter? Ela já tem, ela é bailarina, mas aí ela vai fazer, sei lá, engenharia, vai fazer medicina, enfim, vai fazer direito, e o balé fica lá atrás, esquecido, é uma coisa que ela fez a vida inteira, que o corpo dela pede e ama, ela deixa para trás. Então, essa questão da família não incentivar é tão antiga e tão atual ao mesmo tempo.
O mesmo acontece com a música. São poucas famílias que vê esse trabalho artístico como uma profissão tão importante como qualquer outra, né? Bom, e aí Tarreira Carioca, por não receber esse incentivo da família, ela saiu de casa muito cedo, por volta de 12, 13 anos, ela saiu de casa, foi para o Cairo e foi morar com um amigo da família, que ele tinha um bar, né? Ele tinha um estabelecimento, só que ela não trabalhou com ele. Ela foi apresentada para a Badia Massabri, que nós já falamos na live anterior, e lá no café da Badia Massabri, no Cassino Ópera, foi onde ela começou a sua carreira como bailarina. E aí ela deslanchou. Porque, como nós podemos ver nos vídeos, né, ela é extremamente talentosa, simpática. Embora era uma mulher de uma personalidade muito forte, muito intensa, ela teve 14 casamentos, né? Olha só, né, que intensidade de vida. Ela teve 14 casamentos, ela foi presa por questões políticas, por defender seus ideais. Então, ela era uma mulher extremamente intensa, né? Ela sempre viveu intensamente, defendeu aquilo que ela queria, e pagou o preço por isso, né? Mas ela tinha um outro lado que agradava a todos, que era a simpatia, o carisma, que nós podemos ver nos filmes. O sorriso dela é um sorriso cativante. Numa outra live, eu vou ler um texto do Eduardo Said, que ele fala da primeira impressão que ele teve ao assisti-la, né? Ele foi lá ao Cassino Ópera especialmente para assisti-la. E ele relata minuciosamente, um relato extremamente detalhado e emocionante de como ele a viu, né? Mas aí é longo, a gente faz num outro momento. Então, e aí nessa carreira, é tão interessante quando a gente estuda a história de uma personalidade, de uma bailarina, seja qual for a personalidade que você vai estudar, é legal porque a gente percebe o quanto que elas estudaram e o quanto hoje esse entendimento da dança do ventre é meio nebuloso. Porque todas as bailarinas, inclusive a Tarreira Carioca, e aliás, ela é chamada de Tarreira Carioca porque ela aprendeu a dançar samba, o samba carioca, e ela colocou esse samba nos shows dela. Nos shows dela, ela colocou o samba, e aí, que ela chamava antes, né, de Tarreia Mohamed, ela passou a se chamar de Tarreia Carioca por colocar nas suas apresentações o samba. Então, hoje, o que nós, né, sempre chamamos, dança do ventre e fusão, né? A dança do ventre que nós conhecemos, ela já é uma fusão. As primeiras bailarinas, as que fizeram a história da dança, elas faziam fusões. Todas elas misturavam com danças de outros países, com o balé, faziam as fusões. A diferença é que ela não perdia a essência do que era a dança que elas praticavam, né? Ou até, se você for assistir Naima McCaffey, que a gente vai falar um outro dia, você vê que ela é um jazz, né, que ela faz, é um jazz, é um Hollywood, né? E voltando para a Tarreira Carioca, né, a principal característica dela, que eu acho que é o mais lindo, que é o mais legal de assistir e estudar, lembrando que estudar não é copiar. Estudar é você aprender, entender a leitura, entender a essência e aproveitar, né, para a sua dança, mas não copiar. Então, o legal, o que é lindo na dança dela é o movimento minucioso de quadril. Ela não tem aqueles quadrizões enormes, ela faz um movimento pequeno, preciso, mas interessante. A sua expressão altiva, ela tem um sorriso no olhar. O sorriso dela é aquele sorriso, né, de plástico, que a gente vê muitas vezes em algumas bailarinas, mas é um olhar extremamente expressivo, um olhar cativante, e isso
é o que justifica, não só isso, né, mas também o talento dela, mas o sucesso que ela fez, né, e ela é considerada uma das primeiras bailarinas e da era Gold, e é chamada Era Gold, né, Era de Ouro, coincide com a Era de Ouro do Egito, quando o Egito começou uma alta produção cinematográfica, e ela participou dessa alta produção cinematográfica, nada mais nada menos de 120 filmes ela fez, né? Então, ela é uma pessoa extremamente produtiva, eu falo, uma mulher intensa, uma mulher intensa do que ela era, do que ela amava, do que ela fazia, né? E ela passa isso para a sua dança. A dança dela é uma dança extremamente delicada, porém de uma intensidade, de uma emoção, o olhar, o sorriso, a leitura corporal, a sua movimentação de quadril é minuciosa, é precisa, é delicada. Então, dá vontade de ficar olhando sem piscar. Né? E os registros disso são fragmentos dos seus filmes, que, lógico, ela dançava nos filmes. Né? O cinema egípcio explorou largamente essa questão da dança do ventre. E até hoje, né, lá no Cairo, a dança do ventre ela é uma atração turística. Então, isso foi levado para os cinemas lá na década de 20 e 30. E Tarreia, misturar os nomes. Tarreia Carioca, ela faleceu em 99, olha só, com 80 anos. E nos últimos 13 anos, ela se converteu ao islamismo, passou a usar o véu, o que fez ela ser mais adorada ainda pela população egípcia, que passou a valorizar muito ela como indivíduo, não só como artista. Ela era adorada como artista, ela conseguiu construir a sua reputação como artista. Lembra que nós falamos que não era bem visto a mulher que dançava? Então, ela, embora tem realmente a mulher que dança não é bem vista, mas ela conseguiu, com o seu talento, com a sua dedicação, com a sua seriedade de trabalho, ela conseguiu construir uma imagem sólida, e ela era considerada como artista. E quando ela faleceu, ela havia se convertido ao islamismo, o que a população a adorou mais ainda por isso. E ela tinha deixado já a dança, né, uns 13 anos antes, tinha deixado a dança, o cinema, porque quando ela parou de dançar, ela ficou ainda, né, trabalhando no cinema, e aí depois ela parou tudo e se dedicou à sua vida religiosa nos últimos 13 anos de vida. Então está aí a história de uma mulher intensa, poderosa, igual a palavra da moda, empoderada, já lá no início do século passado, uma mulher que sabia o que queria e fazia acontecer. Como eu falei na semana passada, eu adoro histórias de mulheres que fazem acontecer, mulheres que são intensas, mulheres fortes, que constroem a história. Né? Infelizmente, né, na história oficial, muitas mulheres não aparecem, mas elas estão aí. Quando a gente busca, né, saber, as mulheres estão aí, construindo cada vez mais a nossa história. E é legal conhecê-las todas, principalmente nós que dançamos, conhecer a história dessas grandes bailarinas que deixaram para nós essa herança de arte tão gostosa, tão maravilhosa. Né? E até a próxima semana com mais uma história de mulheres da dança, de mulheres maravilhosas. Vai aparecer alguns homens também, mas por enquanto vamos falar das mulheres, vamos trazer essa visão do empoderamento dessas mulheres maravilhosas. E vamos permear com as histórias dos homens também que fizeram a história da dança. Né? Tem vários compositores, vários músicos e bailarinos também importantes, né, que participaram da história da dança do ventre. Então fica aí para vocês, né, a história de Badia Bassabni, toda sexta-feira, ou Badia Bassabni não, Tarreia Carioca. Badia Bassabni foi na semana passada, essa semana foi Tarreia Carioca. Esses vídeos todos, eles vão para o YouTube depois, em algum momento, que eu ainda não sei qual momento, eles vão fazer parte de uma série de personalidades na dança do ventre. Então, um abraço para vocês. Na próxima semana,
8 horas, um pouquinho de história da dança do ventre. Por isso que eu estou aqui sentadinha e eu convido vocês para sentarem comigo todas as sextas-feiras para bater um papo sobre a história da dança do ventre. Tem alguém me falando um oi? Eu não consigo ler daqui quem é, mas um oi aí para quem está falando um oi para mim. Está aparecendo aqui na tela, eu não consigo ler. Um forte abraço, até a próxima sexta às 20 horas com mais um pouco de história da dança do ventre. Vamos sentar aqui e bater um papo sobre a história maravilhosa. E esse vídeo vai para o YouTube depois. Veja lá no canal do Fides, Fides Cultural. Procura lá no YouTube Fides Cultural que vai ter o vídeo lá para vocês verem quando quiser. Forte abraço, até a próxima sexta.